Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. O Paracatu Rural é o jornal do agronegócio e de tudo que envolve também o meio ambiente. A água, ou a falta dela, é sim um tema importantíssimo que nós temos responsabilidade de trazer até você, ouvinte, para que todos juntos possamos manejar, cuidar melhor desse bem tão valioso. Muitos são os motivos da escassez de água que presenciamos na nossa cidade, principalmente o ano passado. A falta de chuvas, o aumento do consumo de água, ações contra o meio ambiente por parte da população urbana e rural podem ser a razão para esse problema aqui em Paracatu, Minas Gerais. Nos últimos anos, a população local presenciou o volume de água diminuírem e no ano passado, 2017, vivenciamos o racionamento de água urbano praticado pela Copasa, responsável pelo tratamento e distribuição desse recurso. Para entender melhor o que está acontecendo na nossa cidade e como cada cidadão pode ajudar a resolver os problemas, o Paracatu Rural entrevistou no dia 30 de abril a gerente regional da Copasa, Helenice Loubach Barros, para sabermos das providências que a companhia está tomando para que a água potável chegue às torneiras dos paracatuenses e também as previsões para o futuro. A Helenice explicou primeiramente como estão as obras para o reservatório de água da cidade. Oi, Helenice. A gente vai falar com os ouvintes do Paracatu Rural, bem como com a população em geral de Paracatu, da região das cidades vizinhas que recebem também o sinal da Rádio Boa Vista FM e internautas que acompanham o nosso programa pelo canal do YouTube. E a gente vai falar hoje aqui sobre as questões de abastecimento da zona urbana de Paracatu, que também dependem do produtor rural, seja ele da bacia do Santa Isabel, quanto daquelas bacias ao redor dessa, a jusante, toda uma população urbana e rural que fazem parte desse sistema para que a água chegue na torneira das nossas casas aqui na cidade. Dentro disso aí, você poderia contar para o nosso ouvinte como estão as obras, né, da construção do reservatório de água? Francis, nós sofremos, no ano passado com uma crise hídrica secular em Paracatu, na região noroeste, assim como no estado de Minas Gerais como um todo. Essa crise, nos trouxe grandes transtornos no sistema de abastecimento, faltou água, secou completamente o Ribeirão Santa Isabel, que é o nosso principal manancial. E daí, durante esse período de crise, a Copasa começou a desenvolver algumas ações para poder lidar, com a situação nos próximos anos. Primeiro, a gente tem que esclarecer que nós antecipamos em 10 anos uma situação que era prevista para daqui a 10 anos. Existia um relatório de fonte de produção, que é a fonte de captação de água, elaborado em 2007, que previa que nós precisaríamos de uma nova fonte, de um novo manancial, apenas em 2027, conforme todas as medições que são realizadas nos volumes de água dos rios da região. Essa situação mudou drasticamente devido à situação de escassez hídrica que nós enfrentamos nos últimos anos. Se a gente avaliar desde 2011, como mudou o regime, de chuvas na nossa região. Então, o seu público, principalmente a questão dos produtores rurais, vão entender perfeitamente o que eu estou querendo dizer. Quando a gente refez esse relatório em 2017, nós percebemos, essa mudança drástica da situação. Com isso, em outubro de 2017, surgiu o reservatório de acumulação como uma medida mitigadora. Não é uma solução definitiva. O reservatório de acumulação é uma estrutura para ser utilizada em momentos de crise, em momentos de escassez hídrica. Ele surgiu em uma reunião nossa, pensando qual a solução que poderíamos fazer em outubro de 2017. É uma estrutura, conforme
conhecido aqui na região como os piscinões, né, que os irrigantes utilizam muito, até espelhando nessa situação do piscinão da irrigação, a gente pensou em desenvolver um reservatório. Quando a gente começa a pensar isso, são vários conceitos técnicos que precisam ser abordados. A localização desse reservatório deveria ser próxima à nossa captação já existente, para aproveitar a estrutura de bombeamento, de adutora que existe e a estação de tratamento de água de Santa Isabel. Naquela região, existe área disponível? Começamos em novembro a fazer a descrição topográfica de uma área que nos atenderia. Com essa área, né, tecnicamente, o volume necessário que a gente precisaria de reservatório de acumulação, fazendo os estudos topográficos, nós chegamos em um talude, em um barramento, né, numa altura de 14 metros, por causa da inclinação do terreno. Para a gente conseguir o volume que nos é interessante, de aproximadamente 800 mil metros cúbicos, uma área de espelho d'água de 50 mil metros quadrados, nós precisaríamos dessa altura de talude. A responsabilidade técnica é muito grande para que a gente desenvolva um projeto com segurança. A nossa vontade era desenvolver isso o mais rápido possível, mas não podemos, né, negligenciar a responsabilidade técnica. Então, todo esse projeto foi desenvolvido, foi pensado, foi trabalhado, até chegarmos na licitação da obra. Essa licitação, né, a primeira reunião, a primeira abertura dos envelopes, que trata-se da habilitação técnica das empresas interessadas, aconteceu agora no dia 14 de março de 2018. Quando a gente faz essa habilitação técnica, nós exigimos que as empresas que vão executar, que estão se disponibilizando a executar a obra, tenham histórico, tenham atestado técnico de que já desenvolveram algo semelhante para poder fazer um trabalho com segurança. Quando a gente chega nesse momento, né, nós estamos dentro de um Estado democrático de direito, livre concorrência, somos uma empresa pública, precisamos obedecer prazos legais. 7 empresas se apresentaram nesse dia 14 de março para concorrência. Dessas 7, 4 foram habilitadas. 4 foram inabilitadas, né? 4 foram inabilitadas e dessas 4, 2 entram com recurso. Quando elas entram com esse recurso, não é contra a Copasa, é entre elas. E aí começa a disputa. Essa disputa tem prazos de defesa, prazo de apresentação de contra-razão, e nós precisamos obedecer esses prazos. Após todo esse embate entre relatórios delas, né, a Copasa faz o julgamento. E é isso que nós estamos passando agora, nesse período, fazendo esse julgamento dessa licitação. Já houve diligência ao local, já houve relatórios disso, e aí nós estamos agora aguardando a conclusão desse processo para que seja apresentada qual empresa vai executar o reservatório. Essa empresa definiu-se, né, ganhando a licitação, sendo a empresa que vai executar o trabalho. Já está previsto no edital, no termo de referência do edital, que após a ordem de serviço emitida, ela tem 4 meses para executar, para entregar esse reservatório pronto para a gente. Ele estando pronto, a gente vai começar a abastecer o reservatório com água, né? Começar realmente a fazer a acumulação da água ali para uma posterior distribuição em situação de crise. Ainda segundo a Helenice, a gerente da Copasa aqui em Paracatu, a companhia tem enfrentado dificuldade quanto à área escolhida para a construção desse reservatório de água, pois o terreno tem dono e a Copasa, ela não está, então, segundo a Copasa, o dono desse terreno não está aceitando a negociação amigável da compra do local. Por isso, a Prefeitura publicou o Decreto Municipal 5.220 de 2018, no mês de fevereiro, declarando então como utilidade pública esta área para fins de desapropriação pelo domínio e constituição de servidão pela Copasa, esse terreno da fazenda de área de 2.030 metros quadrados. Paralelo a essa dificuldade da licitação, nós também estamos encontrando uma dificuldade com a área.
Porque, conforme eu disse, essa área foi determinada por questões técnicas. O proprietário dessa área, né, feita essa descrição topográfica, foi feita a avaliação da área, avaliação em preço de mercado, realmente, foi oferecido um valor, ele concordou no primeiro momento, até fevereiro desse ano, quando ele nos procurou e falou que não aceitava mais a negociação amigável, e não concordava com o valor e que queria, né, ir para uma batalha judicial. Beleza. É direito do proprietário, né? Nós desenvolvemos aí, então, o decreto de utilidade pública, em parceria com a prefeitura. A prefeitura faz a publicação desse decreto. Feita essa publicação do decreto de utilidade pública, nós entramos, junto ao fórum, com o processo de desapropriação judicial. Como é que tramita isso agora? O juiz já designou um perito para avaliação da área. Esse perito vai, na próxima semana, fazer uma visita à área e, feita essa visita, feita essa avaliação, o valor estipulado pelo juiz é depositado pela Copasa em juízo e, com esse valor depositado, o juiz pode fazer a emissão de posse. Com essa emissão de posse, né, teoricamente, a Copasa pode começar a executar os trabalhos na área, não havendo nenhum outro embaraço judicial aí na situação. Então, nós estamos trabalhando com duas linhas de frente, com a regulamentação da área, regularização dessa área e com a licitação da obra em si. E estamos enfrentando todas essas dificuldades, esses embaraços, mas não deixamos, em momento algum, de agir e de tentar resolver toda a situação. Nesta manhã, o secretário de Meio Ambiente de Paracatu, Igor Pimentel, informou nossa redação que o decreto ainda está com o juiz responsável e que o setor jurídico da prefeitura está cobrando urgência nessa decisão. Ele nisso contou quais são os próximos passos do processo para a construção do reservatório. Além disso, ainda tem as questões ambientais, questões legais, que tudo tem que seguir uma norma, que o país é regido e tudo mais. Então, quais são esses passos da agora? Vamos dizer que daqui 1 mês e meio já esteja pronto para poder construir. Seria o que necessário agora para que esse reservatório fique pronto para o uso? A questão do licenciamento ambiental, né, como eu disse, por ser um reservatório de acumulação e não barragem, a barragem é aquela intervenção no curso d'água, né? Você colocar uma barreira física dentro do curso d'água que vai permitir a inundação de uma área. O reservatório de acumulação, não. Assim como o piscinão, né? Ele é uma estrutura construída à margem do curso d'água, que vai ser construído ali uma escavação, um aterro, que vai permitir o bombeamento da água do rio para dentro dessa estrutura. Ambientalmente falando, o licenciamento ambiental dessa estrutura ele é mais simples do que a barragem. Então, foi uma dos artifícios também, porque topograficamente, né, o terreno ali não nos permite construir um barramento, e também pela questão do licenciamento ambiental ser mais simplificado. O que nós precisamos de licença ambiental para operar essa estrutura? Para executar alguma supressão de vegetação que vai acontecer, pouca, não vai ter muita, porque a área já é uma área de plantação, então já não era uma área de reserva, só alguma supressão vegetal que acontecer. Nós temos que fazer a medida compensatória de plantio em outra área, isso já está sendo trabalhado pela divisão de licenciamento ambiental da empresa, e a questão da outorga, né, do uso da água. Provavelmente nós vamos conseguir uma outorga sazonal, que é aquela outorga de vazão diferenciada, no período de seca, volume X, no período de chuvas, volume X mais tanto. Então, nós vamos trabalhar com essa outorga. Mas qualquer licenciamento ambiental hoje precisa ter a regularização da área antes. Então, nós dependemos de estar com essa emissão de posse em mãos para poder buscar essa outorga. É importante esclarecer, né, que a outorga ela é um documento temporário, como eu digo. Ele não é igual à posse da terra, que é definitiva. Você não é dono da outorga, ninguém. Nem Copasa, nem produtor, nenhuma pessoa física ou jurídica, ela é proprietária da outorga. Ela pode ser expedida e pode ser cancelada.
E o uso, né, da água para o abastecimento humano é o uso mais nobre que nós podemos fazer da água. Então, essa outorga para uso de abastecimento humano, ela se sobrepõe às demais. Não estou dizendo que isso vá acontecer. Estou só querendo esclarecer que pode, né, que as pessoas tenham consciência de que o uso que a outorga não é propriedade, que ela é uma deliberação, né, do Estado, e que ela pode, sendo rio estadual do Estado, sendo rio federal, dos órgãos federais. E ela pode ser cancelada ou não, pode ser modificada. Então, nós vamos buscar isso, uma ampliação da nossa outorga hoje do Santa Isabel, com esse intuito de ser sazonal, para que a gente possa abastecer o reservatório durante o período de chuva. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.